Olá, irmãos, mais uma vez, o nosso boa noite, a nossa alegria de estarmos mais uma vez ligados um com o outro através desta mensagem, ligados um com o outro através de Jesus Cristo. E nesta quarta-feira, nós queremos mais uma vez receber de Deus as bênçãos que nós tanto precisamos. E nós estamos aqui com um momento especial para essa semana. É a primeira semana de junho. E nós teremos os domingos especiais já dentro de junho, que são domingos em que nós estaremos ainda de quarentena. Porém, no sábado nós vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto. Ele vai começar transmitido e depois continuar presencialmente quando a igreja já estiver reunida aqui no templo. Não vamos esperar mais o tempo passar, vamos começar logo. E para isso, eu quero desde já, nessas boas-vindas desse culto, pedir à igreja que ore pelo projeto de buscarmos pessoas para aceitar a Jesus como Salvador. E nós vamos fazer isso de uma forma bonita, de uma forma entusiasmada. A cada domingo, nós vamos ter uma mensagem especial para o seu amigo. E eu quero que você escolha esse amigo para nós orarmos por ele hoje, durante esse culto, e depois nós vamos conversar um pouquinho mais no sábado de manhã, ok? Vamos agora todo mundo juntos, vocês daí, nós daqui, cantar o hino número 255.
Agora, para iniciar o nosso culto, nós vamos orar a Deus pedindo as bênçãos dos céus. Feche os seus olhos, assim como estão, e vamos orar daqui. Grandioso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de louvar o Teu nome, de buscar poder, de buscar bênçãos e de buscar a cura para todos os nossos irmãos e a nós também. Bondoso Pai, estenda sua mão poderosa sobre cada lar que está ouvindo essa mensagem hoje transmitida pelo YouTube. Queira, Senhor, nos abençoar de tal maneira que possamos sentir que o Senhor esteve nos visitando nessa noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos, onde vocês estiverem, em sua casa, que vocês possam aproveitar bem esses momentos de comunhão com Deus. E nesse momento nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Às vezes nós temos a certeza das coisas que nós não podemos compreender. Há muitas coisas que nós não podemos compreender, mas nós temos a certeza que elas existem. Por exemplo, a televisão, as imagens que é transmitida, antigamente eu ficava pensando, como será se, quando criança, será se a pessoa vem pelo fio? É uma coisa incrível, né? Mas aí vê o celular, né? Que não tem nem fio. A minha teoria caiu por terra, né? Existem muitas outras coisas que existem e que nós não compreendemos como que elas funcionam. Como, por exemplo, né, o rádio e muitas outras coisas, como o avião pode voar, né? Alguém me fez a pergunta: se foi Adão que pecou, por que até os animais, a natureza sofre? Se foi Adão que pecou, por que Deus então não resolveu só com Adão? E agora toda a natureza, toda a criação, os inocentes sofrem junto. Por quê? Meus queridos, eu respondi essa pergunta com base nas Sagradas Escrituras. Contra quem o inimigo está irado? Contra quem que ele está irado? E quem foi que criou o homem? Quem criou toda a natureza, os animais? O inimigo está irado com Deus. Ele não pode com Deus. E por isso ele procura atingir as criaturas de Deus para afetar a Deus. Então, meus queridos, em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, está uma passagem que nos ajuda muito. É o último versículo aí, de Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Queridos, embora muitas obras da ciência tenham comprovado o poder criador de um ser supremo, não é a ciência que tem a palavra final. Muitas coisas podem ser comprovadas cientificamente, mas tem outras que a ciência não se explica. Então, a ciência não pode ser a base final, não pode ser a palavra final do que a Bíblia menciona. Então, meus queridos, não é a ciência que nós devemos apegar, mas a palavra de Deus é a base, é a palavra final. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, abre as suas Bíblias, vocês que estão aí
em sua casa, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Então, meus queridos, como vocês podem ver, as coisas de Deus não podem ser discernidas pela ciência humana, mas é espiritualmente. Por isso que o homem natural jamais compreenderá as coisas de Deus. Eu tenho um sobrinho, nasceu há um mês e pouco atrás, Luca. Desde que nasceu está no hospital. Tem problemas renal, vai fazer transplante, está na fila de espera. E aí? Quem pecou? Como diz lá nas Sagradas Escrituras, os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou? Ele ou os pais deles? Nem sempre, queridos, o sofrimento é causa direta do seu próprio erro. Nem sempre o sofrimento é causa direta do seu próprio pecado. Mas sim, o inimigo, querendo lhe causar dúvida a respeito do amor e do caráter de Deus. Nem sempre o sofrimento é uma causa direta do seu erro, mas o inimigo querendo lhe causar dúvida a respeito do amor e do caráter de Deus. Lembra de Jó? Qual era a culpa de Jó? Por que Jó sofreu tanto assim? Seja quem for, meus queridos, seja quem for o culpado, seja culpado ou inocente, Satanás está por trás de todo o sofrimento, seja na natureza, nos animais, no ser humano. Ele é o principal culpado. Ele está por trás de todos o sofrimento neste mundo. No livro de São João, capítulo 16, verso 12, vamos lá. São João 16, abre aí a Bíblia de vocês. São João 16, capítulo 12. Capítulo 12, 16, verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Veja, meus queridos, Jesus tinha muitas coisas para dizer aos discípulos, mas eles não estavam preparados. Eles não suportariam naquele momento, eles ficariam sobrecarregados. Por isso, meus queridos, nem sempre é vantagem nós conhecer todas as verdades. Os discípulos também não compreenderam tudo, mas é porque eles não estavam preparados. No livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18, vamos ver o que diz Provérbios, capítulo 4, verso 18. Provérbio, capítulo 4, versículo 18. Diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então veja como, meus queridos, às vezes nós podemos não compreender de imediato as coisas de Deus, porque Deus tem o tempo certo para nos mostrar, para nos revelar. Mas é como a luz da aurora, quando está 5 horas da manhã, que eu acordo para fazer o meu culto, está escuro, eu vou trabalhar nesse escuro, mas pouco tempo já está tudo claro. É assim, Deus vai nos revelando gradualmente, passo a passo, sobre medida, de acordo com o que nós podemos suportar,
Por isso que Jesus falou daquela forma para os discípulos: muitas coisas eu tenho para falar para vocês, mas vós não podeis suportar agora. Primeiramente, a gente precisa tomar o leitinho, né? Para depois uma comida mais sólida. Então, meus queridos, a vereda dos justos, como diz, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando tivermos preparado, tudo será esclarecido para nós. Afinal de contas, nós estamos no juízo investigativo, não é verdade? Olha, sempre quando a gente está assistindo o jornal, a gente vê aquelas repórteres fazendo pergunta para os advogados, juízes que está investigando alguma causa, e eles perguntam alguma coisa e ele fala: não podemos revelar nada agora para não atrapalhar a investigação. Veja, querido, nós estamos vivendo no tempo do juízo investigativo e quem sabe seja por isso que nós não temos todos os esclarecimentos, porque nós podemos até atrapalhar e saber demais. Pode ser também. Por exemplo, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 44. Marcos 41, Marcos 1, 44. Vamos lá. Abre as suas Bíblias. Livro de Marcos, capítulo 1, verso 44. O que diz? E disse-lhe: olha, aqui foi quando Jesus fez um milagre, ele curou um leproso. Quando ele curou esse leproso, ele disse assim: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Então, nesse caso, Jesus fez o milagre, mas ele não queria que fosse divulgado, que as pessoas ficassem sabendo. Mas em outro caso, no livro de Marcos, continua aí, em Marcos, capítulo 5, no verso 18 a 19. Nesses versos, Jesus, ele expulsa o demônio do gadareno. 18 a 19, ele diz: e entrando ele no barco, rogava-lhe que E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, veja, meus queridos, em uma ocasião Jesus falou: vai, não fale nada para ninguém. Em outra ocasião ele diz: vai, fale tudo que você viu, que você sabe. Então, meus queridos, Deus tem um tempo certo para revelar o que Ele quer nos revelar. Ele sabe muito bem o que nós faríamos com essas verdades. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos lá, Romanos 8, 28. Romanos, capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Então, meus queridos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que confiam em Deus, que amam a Deus, que guardam os seus mandamentos. Até o coronavírus, Deus pode transformar essa maldição em uma bênção. Queridos, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, aí pertinho de Romanos mesmo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz para frente:
16 para frente. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, meus queridos, o que esse verso primeiro está nos dizendo? Por mais que o homem exterior, a nossa carne, os desejos, eles são corrompidas pelos desejos materiais, sensuais, seja corrompido com as coisas temporais deste mundo, por mais que a nossa carne é fraca e pede aquilo que não agrada o Espírito, aqui está falando, ó, o homem interior, contudo, se renove de dia em dia. Que o Espírito de Deus que habita em nosso coração renova o nosso íntimo, o nosso coração. Mesmo que a nossa carne, ela se corrompa, mas que o Espírito de Deus dentro de nós nos renove cada momento. Seguindo aí no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não vê, porque as que se vê são temporais e as que se não vê são eternas. Então percebem, meus queridos, ao verso 5, o capítulo 5, verso 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, nosso corpo, se a nossa casa terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna no céu. Então, meus queridos, o sofrimento existe, ele é real, mas a Bíblia nos diz quem está por trás de todo esse sofrimento, e mesmo que nós sofrermos todas essas coisas, e mesmo se esse corpo, esse tabernáculo se desfazer, nós não devemos preocupar, porque aqui fala assim, ó, porque sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna no céu. Nós teremos outra casa, o nosso corpo transformado, esse tabernáculo, um corpo espiritual, corpo teofânico. Então, meus queridos, não temos nada a temer. Essa mensagem que esse verso está nos trazendo aqui. Agora, meus queridos, não deixe que o inimigo arrebate de seu coração as coisas que te foram reveladas, por não compreender as coisas que não foram reveladas. Não deixe que a semente que foi semeada, o inimigo arrebata, mas que ela possa ser germinada, regrada pelo Espírito Santo, e ela possa germinar e produzir muitos frutos em seu coração. O que você precisa saber, meus queridos, está revelado no Calvário. O Calvário revela tudo que nós precisamos saber. O Calvário é o resumo de todo o Evangelho. Quando você fica satisfeito por comprar um objeto, você compra um objeto e você paga muito caro por ele, mas você gosta daquele objeto e você diz, valeu a pena, o produto é muito bom, fiquei satisfeito. Meus queridos, olha o que Jesus diz a respeito do preço que ele pagou por você. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 11, vamos lá, abra suas Bíblias. Isaías, capítulo 53, versículo 11. Aqui está. Olha o que ele diz. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Jesus ficou satisfeito com o preço que pagou por você. Veja o quanto ele te ama. Ele ficou feliz ao ele ver você, meus queridos, ao ele ver você na eternidade. Ele vai dizer, valeu a pena, compensou.
valeu a pena. Ele não reclama do preço que Ele pagou por você. Veja o quanto Ele te ama, quanto valor Ele te dá. E que valor devemos dar por Ele, meu querido? Deus não tem nenhum relacionamento com o sofrimento humano, nem com o sofrimento da natureza, dos animais, meus queridos. Principalmente dos inocentes. Porque o que dizer de sua própria morte na cruz? Deus não tem relacionamento nenhum com o sofrimento, nem dos culpados e nem dos inocentes. Quanto mais dos inocentes, Ele não quer que os culpados sofram, né? Assim. Quanto mais os inocentes. E o que dizer da sua morte na cruz? Porque Jesus morreu inocente. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, vamos lá. Ezequiel, capítulo 18, logo depois aí de Isaías, mais para frente. 18, 23. Deus fala através do profeta Ezequiel: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então veja, meus queridos, Deus não tem mesmo prazer na morte do ímpio. Se Deus não tem relacionamento com o sofrimento dos ímpios, quanto mais, como eu disse, dos inocentes, né? O céu será tão bom quando nós estivermos lá, tão bom, que nós nem vamos lembrar do sofrimento que nós estamos passando aqui. Tão maravilhoso. Não vamos ter tempo para pensar nesse sofrimento aqui que nós estamos tendo. Tão momentâneo, como diz Paulo, né? Essa leve e momentânea tribulação, né? Não vamos ter tempo para ocupar, nós já não estamos ocupados com as coisas maravilhosas lá no céu, nem vamos lembrar. Nós vamos dizer: foi bom, foi fácil demais chegar aqui, tão bom que vai ser. Nós vamos dizer: como foi fácil chegar aqui, né? Tão simples, né? Enquanto a luz da aurora não brilha em nosso coração, enquanto o mundo existe, nós precisamos viver pela fé. Enquanto estamos aqui e a luz da aurora, o amanhecer, que é a volta de Jesus não chegar, e todas as coisas ainda não serem reveladas como nós desejamos, enquanto isso não aconteça, nós precisamos, queridos, viver pela fé aqui, através das coisas que já foram reveladas, né? Como diz o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Veja lá, Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Veja, meus queridos, Deus revelou o suficiente para que nós cresçamos nele. Como diz Deuteronômio 29, as coisas que são reveladas são para nós, as encobertas são para Deus, as reveladas são para nós e para nós contar aos nossos filhos. Mas as que não foram reveladas, não nos cabe ficar escrafunchando, porque não seria bom se nós conhecêssemos, porque se fosse, Deus teria nos revelado. Mas um dia nós vamos saber, um dia nós vamos receber todo o entendimento dessas coisas. Teremos uma eternidade, durante 1000 anos estaremos no céu, para estar sendo sacerdote com Cristo. E ali nós compreenderemos as coisas, muitas coisas que nós ainda não compreendemos. E nós passaremos a eternidade e ainda não entenderemos completamente a profundidade do amor de Deus.
que é infinito, meus queridos. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nós vivermos aqui uma vida santificada, porque o ouro na chapa, ele duplica o valor, e nas provações o cristão também purifica a sua fé. Então, vamos aproveitar esses momentos que estamos passando para purificar a nossa fé. Não perca a esperança, mantenha firme, e Deus está conosco, Ele prometeu, estarei convosco até o fim do século. Então seja firme, não perca de vista a Jesus Cristo, e você vencerá como Ele venceu. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e tenha uma boa noite. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais
vai-me amparar. Vamos então fazer uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai que habitas no mais alto céu, nós te agradecemos pelas coisas que o Senhor nos revelou. E te pedimos perdão por às vezes querer compreender as coisas que não foram reveladas. Nos ajude a contentar com aquilo que está escrito e procurar santificar a nossa vida com base na Tua palavra. Nós te pedimos por cada um dos irmãos, por cada um dos que estão ouvindo esta mensagem, que essa mensagem possa chegar aos seus corações e ter um lugarzinho ali e poder fazer mudança na nossa vida. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.